Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo de análise do cinema, adentrando a outro gênero cinematográfico que vai ser muito, mas muito extenso, que é o gênero do terror. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, porque eu digo que o gênero do terror em si vai ser muito grande, eu vou ficar muito tempo nesse gênero, porque tem muita coisa. Não é porque eu gosto demais desse gênero. Na verdade, ele não é um dos meus gêneros favoritos, tá? Inclusive. Mas é inegável que ele tem muita coisa para falar. Haja vista que o terror, o elemento, né, o gênero terror, tem muitos subgêneros que o próprio gênero criou, vamos dizer assim. Tem o terror por si só, terror slasher, que ele se subdivide, né? Terror slasher, terror sobrenatural, terror trash, suspense com terror. Aí tem alguns elementos bem minuciosos, como os zumbis, né? A criação dos zumbis, a ideia dos zumbis. Tem também os mitos, né, como as lendas urbanas influenciam, né, o terror. Tem também ficção com terror, que aí eu coloco aqui, por exemplo, o efeito Alien, o efeito Predador. E também tem o body horror, né, o terror corporal, e tem o terror psicológico também. Ou seja, vamos muito tempo com esse gênero cinematográfico porque tem muita coisa para falar sobre ele e eu nem sou um especialista. Estou pensando em trazer especialistas para fazer uma live, por exemplo. Se essa pessoa estiver presente, por favor, comente, né? Que ela vai saber que é. Então vamos lá. Vamos falar aqui dos aspectos gerais, primeiramente. O que classifica, né? Seria muito interessante. O que classifica um filme como de terror? Para muitos vai ser bem diferente uma coisa com a outra. Como assim, Murilo? Ah, na teoria, né, no papel, como está escrito, é gerar uma sensação de medo, inquietação e tensão no espectador. Tá, às vezes um filme é de terror e não gera isso. Às vezes, para mim, eu dou gargalhadas num filme de terror. A exemplo de um filme bem particular que eu dei uma gargalhada sincera foi no Alien mesmo, no Romulus, numa parte. Claro, tem um terror ali, mas tem uma parte que eu dei uma gargalhada, tipo, o que tá acontecendo aqui? Sabe? Então ele provoca, né, um misto. Às vezes vai ter parte que você realmente vai estar com medo, vai ter um jump scare. Um Lugar Silencioso também, dia 1, me deu uma gargalhada sincera, lembrando de outros exemplos. Então, em alguns momentos são propícios para justamente distrair a mentalidade, o teu sistema nervoso e pensar que vai vir um jumpscare e quando vê é o oposto. É algo engraçado, mas logo depois a música vem de novo naquele silêncio brutal, né? Não é a música vem no silêncio brutal, foi muito contraditório. Vem no silêncio brutal, né, posterior a uma música, melhor assim, né? Melhor falar assim do que o que eu estava dizendo antes. E aí vem o jumpscare, que o jumpscare é um dos elementos para tipo, fazer com que o espectador sinta-se de fato com medo e tenha uma reação quase que imediata, se não imediata àquilo. Não é só o jumpscare que é considerado terror, tá? Às vezes você tem uma repugnância de ver uma cena já é considerado terror. A exemplo do body horror, né, que chamam o terror corporal, o horror corporal. Temos um filme recentíssimo sobre isso, que é A Substância, que ele trabalha muito com o horror corporal e com a repugnância de você ver certas cenas. E muito desse trabalho também recai sobre, pelo menos majoritariamente, sobre o terror trash, que também trabalha um pouco com o terror corporal. Então, ou seja,
temos várias subvariações, vamos dizer assim, sobre o gênero do terror. O elemento de ter um protagonista humano ou não, às vezes não se tem um protagonista humano, né? Não vou lembrar exemplo agora de cabeça. Acho que no próprio Alien, o Alien 4, considerando que é uma clone ali, a Ripley, né? Talvez possa ser considerado, mas enfim, tem vieses de que o protagonista tem que ser humano ou não, né? Tem isso. Mas normalmente, majoritariamente, na maioria das vezes, você tem um protagonista humano encarando um mal sobrenatural ou às vezes um outro humano, serial killer, psicopata, um Ghostface da vida, né? Enfim, toda aquela questão. Aí, entrando em uma questão mais histórica, é como surgiu o terror nos cinemas. Se for levar em consideração como surgiu o terror, você vai lá para os primórdios da humanidade, né? Desde dos princípios. Mas o terror nos cinemas, ele basicamente surgiu junto com o cinema. É basicamente no mesmo período. Inclusive, eu tenho aqui anotado, o primeiro filme do gênero é em 1896, que é acreditado como Le Manoir du Diable, tá? É um cineasta francês que fez esse filme de 3 minutos. Então, se vocês querem dar uma pesquisada, né, também é interessante. Porém, contudo, né, o mais conhecido sobre o expressionismo alemão, muitos vão gritar aqui no meu vídeo, a gente já sabe, né? Nosferatu, em 1922, que é uma adaptação não autorizada do Drácula, basicamente, mas que foi, né, querendo ou não, um Drácula, na minha concepção. E aí depois veio ali, na década de 30, a Múmia, Frankenstein, o Lobisomem, né, todas essas criações que basicamente vão vir também no meu vídeo que está programado aqui para um certo dia, como os mitos, lendas urbanas, mitologia influenciam o terror, que é uma parte mais histórica. Ah, de onde veio, será, o conceito de um Drácula, de um vampiro, de um lobisomem, de uma múmia? De onde veio isso, essa criatividade toda, né? Como esses mitos, esses dizeres, né, das pessoas influenciaram tanto esse gênero? Porque, querendo ou não, a criatividade aqui foi... Às vezes, se for parar para analisar, agora pensando aqui como se fosse uma conversa bem informal, como que certas pessoas têm tanta criatividade para pôr algo em tela e aquilo se tornar uma febre? A exemplo do gênero do terror propriamente. Todo mundo, se tu falar, até para uma criança de 10, eu espero, né? Aí é que tá. Esse mundo de hoje às vezes está do avesso. Se perguntar para uma criança de 10 anos o que é o Frankenstein, eu presumiria que ela saberia me responder. Eu espero, né? Mas acho que hoje em dia isso está muito desacreditado. Mas se tu perguntar pro senso comum, para as pessoas normais, assim, não sei, eu me perdi aqui. Enfim, se tu perguntar para as pessoas na rua, elas vão saber te dizer o que é o Frankenstein, o que é o lobisomem, o que é o Drácula, né? Eu acho. Enfim, é pelo menos para saber, né? E, consequentemente, né, com todas essas citações da década de 20, da década de 30, o terror ele evoluiu com os medos da sociedade. Principalmente interessante lembrar ali na década de 50 que o terror ele foi incorporando ameaças um pouco atômicas. Nos anos 70, psicopatas urbanos, que daí foi ali mais que surgiu os slashers e tudo mais. Então foi evoluindo conforme a sociedade ia mudando o seu direcionamento para o medo, que é outra coisa também bem interessante. Aí nós temos os subgêneros, que eu vou falar sobre cada um especificamente. Eu vou dar só uma pincelada aqui. Terror slasher, que foi muito popular nos anos 70 e 80. Em torno de o que, resumidamente? Um assassino que elimina as vítimas.
E geralmente essas vítimas são adolescentes. E, consequentemente, de forma sequencial, né, também. Aí tem exemplos. O Jason, do Sexta-feira 13, o Freddy Krueger, Michael Myers, o Ghostface. O Ghostface ele é mais nos anos 90. Né? Enfim, o mais popular, eu acho, é o Sexta-feira 13, o Jason. Né? Terror psicológico. Nesse âmbito está mais ligado à mente dos personagens. E, por consequência, na audiência. Não há monstros visíveis, mas há paranoia, aflitos, delírios, traumas e instabilidade. Exemplo, Iluminado, né, de 1980, Hereditário, de 2018, tem o Cisne Negro também, de 2010. Tem todas essas questões. E tem um terror found footage também, que é meio que uma simulação de uma filmagem encontrada. Sabe aqueles filmes onde a própria tela é parecendo uma câmera que o cara tá segurando aqui, filmando? Pois é, esse eu não assisti tantos filmes assim, se bem que não é o H20, é um Halloween. Lá é filmado desse jeito, só que não é todo o filme filmado desse jeito. Não é tão popular hoje em dia, tá? Eu acho, ao meu ver. Eu não escuto tantas pessoas falando de filme found footage. Terror sobrenatural, esses sim são bem famosos. O universo Invocaverso, né, que é o do Invocação do Mal, né, o Exorcista lá de 73 também são bem emblemáticos, são bem, como posso se dizer, famosos, né? Tem o terror gore também, que é sangue em abundância, né? O terror gore é o seu destino, como o Albergue, né, o filme, e os Jogos Mortais, que são os clássicos, né, desse terror gore. Tem o terror trash também, que o terror trash é exagero. É um absurdo e muitas vezes feito com um baixo orçamento. Tá? Seus efeitos especiais são toscos, propositalmente, e os roteiros improvisados, né? Improváveis, na verdade, e uma atuação tanto quanto caricata. É só para dar um exemplo aqui. Tem também o body horror, que o maior exemplo que nós temos hoje em dia é da Substância, que foi indicado ao Oscar, né, 2025, e é com a Demi Moore e tudo mais. Eu quase cheguei a pensar em fazer uma crítica surpresa da Substância. Mas daí eu pensei, não, já tá passando a febre, enfim. Então, são todos esses, e tem mais, eu como coloquei mais ainda. Os zumbis, propriamente, que os zumbis, eles, como eu posso dizer, é uma parte do gênero do terror que eu gosto bastante. E tem também a ficção misturada com terror, que é basicamente a ficção científica misturada com terror, efeito Alien, efeito Predador, que eu gosto bastante também. Então eu trabalho com tudo isso, no fim das contas. E eu acho que, em suma, analisando todo o gênero aqui destrinchado, vamos demorar muito tempo para falar sobre eles, e eu pretendo trazer algumas pessoas para falar sobre esse gênero também. Enfim, deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!